Putin determina exercícios militares com armas nucleares em resposta ao Ocidente. Governo de Vladimir Putin afirma que os Estados Unidos e os seus aliados europeus estão levando o mundo à beira do confronto entre potências nucleares. O presidente russo, Vladimir Putin, fala durante sua coletiva de imprensa na sede de sua campanha, no início de março de 18 de março de 2024, em Moscou, Rússia, logo após reivindicar vitória nas eleições que o garantiram um quinto mandato para ficar no poder. A Rússia anunciou, nesta segunda-feira, 6, que vai simular o destacamento de armas nucleares táticas como parte de um exercício militar, após o que Moscou disse serem ameaças da França, Reino Unido e Estados Unidos. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, a Rússia tem alertado repetidamente sobre os riscos nucleares crescentes e avisos que os Estados Unidos dizem ter de levar a sério, embora as autoridades norte-americanas digam não ter visto nenhuma mudança na postura nuclear da Rússia. O governo de Vladimir Putin afirma que os Estados Unidos e os seus aliados europeus estão levando o mundo à beira do confronto entre potências nucleares, ao apoiar a Ucrânia com dezenas de bilhões de dólares em armas, algumas das quais estão sendo utilizadas contra o território russo. O Ministério da Defesa russo disse que realizaria exercícios militares, incluindo práticas para preparação e implantação para o uso de armas nucleares não estratégicas. O ministério acrescentou que os exercícios foram ordenados pelo presidente Vladimir Putin. Durante o exercício, será realizado um conjunto de medidas para praticar as questões de preparação e uso de armas nucleares não estratégicas, disse o ministério. As forças de mísseis do Distrito Militar Sul, a Força Aérea e a Marinha participarão, disse o Ministério da Defesa. O exercício visa garantir a integridade territorial e a soberania da Rússia em resposta a declarações provocativas e ameaças de certos responsáveis ocidentais contra a Federação Russa, afirmou. A Rússia e os Estados Unidos são de longe as maiores potências nucleares do mundo, detendo mais de 10.600 das 12.100 ogivas nucleares existentes no mundo. A China possui o terceiro maior arsenal nuclear, seguida pela França e pelo Reino Unido. A Rússia possui cerca de 1.558 ogivas nucleares não estratégicas, de acordo com a Federação de Cientistas Americanos, embora haja incerteza sobre os números exatos para tais armas devido à falta de transparência. Nenhuma potência utilizou armas nucleares na guerra desde que os Estados Unidos desencadearam os primeiros ataques com bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 1945. As principais potências nucleares verificam rotineiramente as suas armas nucleares, mas muito raramente associam publicamente tais exercícios a ameaças específicas percebidas, tal como a Rússia fez. Movimentos de guerra. A OTAN, criada em 1949 para proporcionar segurança coletiva contra a União Soviética, está atualmente realizando o exercício Steadfast Defender, o maior desde o fim da Guerra Fria. A OTAN não disse se incluiria o ensaio de qualquer elemento nuclear. Um exercício de comando nuclear da OTAN em 1983 suscitou receios nos mais altos escalões do Kremlin de que os Estados Unidos estivessem preparando-se para um ataque nuclear surpresa. Putin tem enfrentado apelos dentro da Rússia de alguns radicais para mudar a doutrina nuclear da Rússia, que estabelece as condições sob as quais a Rússia usaria uma arma nuclear, embora Putin tenha dito no ano passado que não via necessidade de mudança. Em termos gerais, a doutrina diz que tal arma seria usada em resposta a um ataque com armas nucleares ou outras armas de destruição em massa, ou ao uso de armas convencionais contra a Rússia ou quando a própria existência do Estado estiver ameaçada. Putin classifica a guerra como parte de uma batalha secular com o Ocidente que, segundo ele, humilhou a Rússia depois da queda do Muro de Berlim em 1989, ao ampliar a OTAN e invadir o que Moscou considera ser a esfera histórica de influência da Rússia. A Ucrânia e os seus apoiadores ocidentais dizem que a guerra é uma apropriação de terras de estilo imperial por uma ditadura corrupta. Os líderes ocidentais prometeram trabalhar para a derrota das forças russas na Ucrânia, ao mesmo tempo que descartam qualquer envio de pessoal da OTAN para lá.